Feita a parte anterior de criar a tabela, inserir um usuário no nosso banco, feita a conexão com o banco de dados, nós vamos fazer agora o quê? Criar um novo arquivo que vai ficar fora, juntamente com essa pasta aqui, com o index, né? Ele vai ficar fora de todos os outros. Vou criar um novo arquivo chamado arquivo login.php, que vai ser responsável por fazer a verificação do que está lá no banco, do que está lá no nosso banco, e a conexão aqui com o banco de dados em si, né? O que está na tabela com o que está no banco. Então eu vou vir aqui criar um novo arquivo, aqui um Ctrl S, chamar de login.php. Eu vou criar ele aonde? Eu não vou criar dentro da pasta, vou criar fora dela aqui. Sistema de questões, beleza, sistema de questões, vou criar ele fora aqui, junto com o index. Aqui dentro o que é que vai acontecer? Vou criar o código PHP que nós já estamos acostumados a criar. PHP, que fechar a tag, beleza. Fecha a tag aí. E nós vamos utilizar algumas coisas aqui que necessariamente vocês não precisam entender por enquanto, mas só para saber que vai funcionar. Tem esse código aqui que nós vamos fazer o que? Utilizar o session start. Ele nada mais faz do que verificar quando você inicia o código na sua página lá, na sua página PHP. Então, basicamente, ele vai verificar quando você inicializa a página. Quando você aperta para abrir o arquivo, ele vai identificar isso. Nós vamos utilizar em outro momento. E agora o que eu quero fazer? Eu quero conectar essa pasta, essa página, aliás, login.php, com essa conexão aqui. Como é que eu faço? Eu vou utilizar a tag ou o código PHP chamado include. Como eu quero adicionar aqui, no caso, um arquivo, eu vou adicionar utilizando aqui. Então, vou utilizar justamente assim. Aliás, essa aqui é uma função. Include, aí tem um arquivo. Como está lá dentro da pasta BD, né? Vamos vir aqui, BD conexão, eu quero incluir esse arquivo dentro do meu login. Então, vou fazer como BD barra o nome do arquivo, que é conexão.php. Então, assim eu vou conectar ao banco, a nossa tabela login, esse arquivo login, ao nosso banco conexão, que nosso banco prove que está lá no arquivo conexão.php. Beleza? Salvar aqui, pronto. Agora essas duas páginas estão se comunicando. Conectado ao banco. E agora eu vou fazer a parte de conexão aqui, verificação com a tabela. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar se esses campos aqui estão vazios. Se eles estiverem vazios, eu vou redirecionar para essa página aqui, que é a index.login. Não vou deixar, inclusive o formulário não deixa, já por padrão, deixar esses campos vazios. Então isso aqui é opcional, mas vocês podem colocar aqui para fazer essa verificação diretamente no banco. Se estiver vazio, ele não entra. Então eu vou utilizar aqui if, a condição aqui, se estiver empty, vazio, o nome da minha variável que eu vou utilizar. Agora nós vamos fazer uma modificação lá no código. Post, nós já vimos como é que funciona e para que é que serve. Fazer aqui a verificação de usuário, da minha tag lá, usuário. Ou, então se qualquer um dos campos estiver vazio, empty, aqui empty, a variável lá, que vai ser mandado via formulário, post, e a outra variável, outro campo é o campo senha, né? Eu tenho que fazer essa modificação bem aqui, ó. Lá no nosso HTML, no index em HTML, no campo, por exemplo, pronto, e-mail, né, que eu estou verificando bem aqui, usuário ou e-mail, no caso aqui. Posso botar usuário, não tem. O que é que eu quero fazer? Eu quero que esse campo seja enviado para lá. Então, eu vou ter que utilizar o campo name, que é o que a gente utiliza na variável post. Name. Vou chamar ele aqui de o mesmo nome que está aqui, ó, usuário. Vou colocar aqui nessa variável post, então eu vou chamar este name de usuário. E a mesma coisa eu vou fazer aqui agora, ó, lá no campo senha, na tag input, vou colocar name e vou colocar esse mesmo nome. Copia e cola para ter certeza que está copiando a mesma coisa. Ctrl V, senha. Pronto. Agora eu estou dizendo, esses campos dos inputs vão ser enviados via post para o meu banco de dados. Se qualquer um deles estiver vazio, eu vou utilizar a tag header, que nós já vimos na aula anterior, que ela vai fazer o seguinte, vai redirecionar para a página que eu quero. Então, vou botar aqui location, dois pontos, qual a página que eu quero caso algum dos campos estejam vazio? Redirecione para ela.
para essa página aqui, ó, index.login.html. Vou até copiar aqui e quero que redirecione para ela. Pronto. Feito isso aqui, ponto e vírgula, ele vai fazer essa verificação e caso algum campo esteja vazio. Vou botar aqui essa função exit só para fechar a nossa conexão com o banco. Aí está a primeira parte. Só lembrando que eu preciso fazer ainda uma outra validação. Eu não estou fazendo form, então tenho que utilizar mandar esse formulário inteiro aqui com os campos nome e senha via post, utilizando os métodos, né, que eu vou mandar aí para o nosso botão. Quando ele apertar o botão aqui login, ele vai mandar campo e senha e verificar lá no banco de dados. Então para isso eu vou na minha tag form, vou bem aqui nela e voltar os campos lá, action, que eu quero que faça o que, ó, login.php. Esse arquivo aqui, ó, login.php. Como ele não está em nenhuma pasta, tá, você bota direto aí sem precisar colocar pasta barra o nome do arquivo. Login.php e o método post, que é o método que vai enviar esses campos e-mail e senha para usuário e senha para o nosso formulário. Beleza? Feito isso, agora o que eu vou fazer? Vou continuar fazendo aqui. Eu vou criar duas variáveis locais aqui dentro do meu PHP, que é a variável chamada usuário e a variável chamada senha. Já até reconhece aqui, né? Então vou criar como elas aqui. Eu vou utilizar essa função bem aqui, que ele vai fazer uma verificação dos campos que estão preenchidos lá naquele formulário. Então é a função mysqli underline real underline escape underline string. Vai fazer só uma verificação de string lá no nosso campo formulário. Vou abrir como é uma função, vou fechar aqui, ponto e vírgula, e dentro dela eu vou colocar o quê? A variável conexão. Essa variável aqui, ó, conexão, tem dois parâmetros. Que a variável que vai conectar ao banco, vírgula, essa variável que foi enviada pelo formulário, post usuário. Inclusive eu posso copiar ela aqui, ó, post usuário, do jeito que está aqui. Os colchetes também, Ctrl V, são esses dois parâmetros. Então, para o usuário, essa minha variável, ele vai verificar se está conectado ao banco e se está preenchido lá no meu formulário da minha página principal. E a mesma coisa eu vou fazer, posso até copiar aqui, Ctrl C e Ctrl V, para agora o campo senha. Vou copiar aqui senha e substituir ali. Ctrl C, apaga aqui, Ctrl V para senha. Então essas duas variáveis vão receber esse campo aqui que foi enviado lá no meu formulário, fazer essa verificação conexão com o banco dentro do meu banco de dados. Então só ver aqui está MySQL, tá certo, né? Faltando aqui um Y, MySQL, beleza. MySQL, real escape, string, underline real, underline escape, underline string. Ele vai fazer essa verificação. Feito isso, agora eu vou criar a conexão com o meu banco, a nova variável que vai conectar ao meu banco, a query, né? Que também já utilizamos outras vezes lá no nosso sistema anterior, no sistema de prova. Então, qual é que vai ser a nossa query, a nossa consulta ao banco? Vai ser assim, ó. Eu quero saber select da minha tabela usuário from, quer dizer, o campo usuário, aliás, esse aqui é o nome do campo, from, da minha tabela usuário, o from sempre vai aqui referente ao usuário, o where o quê? Ele vai fazer essa verificação. O where, o meu usuário, que está lá guardado no meu banco, seja igual ao usuário que foi digitado aqui, a esse usuário. Então ele vai fazer essa verificação, a esse usuário aqui, ó. Então ele quer saber se o usuário que está no banco é igual ao que foi digitado. O que isso quer dizer? Vou botar aqui, man@sistema, é o nome do meu usuário. É igual ao que está cadastrado lá no banco, esse daqui? Se for, ele vai fazer a verificação e vai dizer que é verdadeiro. Então, vou até copiar aqui, ó, Ctrl C, colocar aqui entre aspas e entre colchetes, entre chaves, aliás, e copiar, Ctrl V, usuário, e
Se o usuário for igual, e também tem que ser, né, se eu quero saber se o usuário e senha, tem que corresponder à mesma coisa. O usuário tem que corresponder à senha que foi cadastrada. O usuário e a senha que foi cadastrada. Então tem que fazer o AND aqui também. O senha vai ser igual, né, meu campo, minha coluna da minha tabela senha vai ser igual o quê? Agora que vem aquela utilização do MD5 aqui, ó, do nosso MD5 lá. Ele vem sendo utilizado justamente aqui, ó. Eu vou chamar o algoritmo MD5, ele vai fazer essa verificação, MD5, e dentro dele eu vou colocar o quê? O meu campo senha que tem lá, ó. Esse meu campo senha que o usuário colocou. Ele vai fazer essa verificação. Então posso colocar aqui, entre chaves, Ctrl V, campo senha. Beleza. Então isso você vai verificar se o login corresponde à senha que está cadastrada no meu banco de dados. Beleza? Essa parte faz a verificação. Então para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui e no restante na próxima a gente continua e termina a execução dessa parte.